Muito bem, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 42. Texto curto, João 8, 42 a 44. E eu quero falar com os irmãos nessa noite com um tema bem agressivo, que o tema é filho de Deus ou filho do diabo. E o texto que nós vamos ler nessa noite já vai aparecer para você aí, mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O texto diz assim, ó, o próprio Jesus dizendo: disse Jesus a eles: se Deus fosse de fato o Pai de vocês, então vocês me amariam, porque eu vim de Deus e agora estou aqui. E eu não vim por minha própria conta ou vontade, mas foi Deus quem me enviou. Versículo 43, vai dizer para nós assim, ó: por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem ouvir a minha mensagem. E no versículo 44, ele vai dizer assim, ó: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo, ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Que Deus abençoe esse texto em nossos corações. Irmãos, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Eu te agradeço pelo privilégio de poder te adorar. Eu sei que o Senhor mesmo esteve no momento em que o teu servo estava escrevendo aquilo. O teu filho declarou, e quando o teu servo compilou e o deixou para nós, o Senhor esteve no controle de tudo. Portanto, fale conosco, Pai, estamos abertos a ouvir a tua palavra. E que possamos sair daqui com nossos corações sensíveis à tua vontade. Que Deus nos abençoe, irmãos. O texto sagrado que nós lemos, que reproduz essa fala de João, a fala de Jesus, reproduzida por João Batista, ela tem uma grande importância para os nossos dias, para o nosso povo, nesse século 21 em que estamos vivendo. Onde nós percebemos que as pessoas têm caminhado a passos largos para o inferno, sem se dar conta que estão sendo manipulados pelo diabo, pelo pai das trevas. E Jesus, ele começa nesse texto dizendo algo muito importante. Ele fala: olha, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, vocês me amariam. Porque eu não vim, porque eu não sou um Deus qualquer, eu não sou uma pessoa qualquer, eu sou o Filho de Deus. Eu fui enviado por Deus para vir aqui na terra. Se você olhar para Filipenses, capítulo 7, capítulo 2, versículo 7, 9, você vai ver o texto dizendo assim, que Jesus fala: ele deixou a glória de Deus e veio a essa terra como homem. E aí a gente retrata lá para Mateus, quando Jesus nasce de uma virgem, nasce como homem, carne e osso, no meio de uma situação tanto quanto até difícil, nasceu lá numa manjedoura, né, num local onde se colocava animais para dormir, e é ali que Jesus nasce. Uma situação um tanto não muito peculiar. Nenhum de vocês aqui
gostaria de que um filho de vocês nascesse num lugar assim, numa manjedoura, num curral. Nenhum gostaria, né, irmão Antônio? Vai procurar, hoje procura, antigamente procurava quem? Parteira, mas nas parteiras fazia onde? Dentro de um quarto, numa cama, com lençóis, com uma bacia, com água, tudo bonitinho, né? E hoje procura onde, Natália? Hospital, né? Pré-natal, todo um cuidado, né? Para que essa criança venha nascer saudável. Essa semana, minha filha já fez acho que 3 ultrassom. E cada semana que ela faz, aquele botãozinho está lá, batendo mais forte do que a gente possa imaginar. Graças a Deus está bem, está saudável. Então, esses cuidados, meus irmãos, a gente vem tendo. Mas Jesus, ele nasce na manjedoura, numa situação bem constrangedora. E agora, nesse texto, ele declara para as pessoas, porque eu vim de Deus e agora eu estou aqui. E não foi a minha vontade, não foi a minha ideia vir para a terra, mas foi a vontade de Deus, e essa vontade de Deus, ele declara diante do mundo, lá em João 3,16. Quem sabe com esse versículo de cor, irmãos? Porque Deus... Oh, que coisa maravilhosa! Como bom seria se o mundo soubesse disso, né, irmã Débora? Se o mundo todo soubesse disso, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora Jesus está dizendo: olha, eu vim para vocês porque Deus quis, porque Deus te amou, e porque Deus te amou, Ele me pediu para vir, deixar o trono e vir aqui na terra, e eu vim, eu estou aqui agora. E agora ele começa a dizer assim, foi Deus que me enviou e eu não entendo como vocês não compreendem, como vocês não entendem a mensagem que eu estou pregando, mas continuou vivendo uma vida sem a presença de Deus. Irmãos, Jesus, Jesus fala uma verdade sobre aquele povo, dizendo: vocês são filhos do diabo. E quando Jesus fala, vocês são filhos do diabo, isso inclui a raça humana que não consegue dar crédito ao Deus verdadeiro. Mas isso não é coisa só do século presente. A gente percebe, e quem acompanha a escola bíblica, quem tem feito leituras bíblicas, percebe que, embora Deus, já lá no passado, Ele resgata o povo de uma escravidão de 400 anos e começa a mostrar milagre sobre milagre, projeto sobre projeto. Deus vai cuidando do povo o tempo todo. Na primeira oportunidade que o povo tem, eles voltam dá as costas para Deus. E ele começa a adorar outros deuses. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. Mas antes então Jesus ele começa a descrever. Quando ele fala que o povo são filhos do diabo, ele começa a descrever as características desse Satanás como o pai da mentira. Mas antes de descrever, ele deixa uma afirmação: vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade do pai de vocês. E isso me lembra Apocalipse 22:11, a parte B do versículo, que diz assim para nós: olha, quem é sujo, que se suje mais ainda. É interessante isso, que quando você pensa, olha, essa pessoa está tão enrolada na vida, por que ela não se conserta? E às vezes, uma pessoa está tão enrolada, vou colocar aqui, financeiramente, não adianta você dar R$100 para ela, não vai ajudar. Ela é como se ela não tivesse pegado nada, porque não vai ajudar, ela está tão enrolada que não vai resolver nada.
E qual é a vontade de Satanás? A vontade de Satanás é que nós sejamos seus prisioneiros, que nós nos chafundemos, que nós nos afundemos mais no pecado, nas profundezas do pecado, e que vivamos debaixo do seu jugo, que vivamos debaixo da sua mão, debaixo do seu poder. E quando nós estamos quando o homem, o ser humano está sobre o jugo de Satanás, ele não consegue ver a luz de Deus, a condução de Deus em sua vida, porque ele está subjugado. Talvez alguém aqui não conheça o que é uma canga. Não é canga de mulher, né? Hoje tem uma peça, uma vestuária feminina que chama canga. Mas, canga de boi. O Antônio já deve ter tocado muito boi, não, Antônio? Então, o canga de boi, irmãos, é uma vara, é um pedaço de madeira, assim, mais ou menos 1,80 m, 2 metros, e tem 4 paus enficados, aonde você coloca sobre o pescoço dos bois, e passa toda uma riata no pescoço do boi, e aqueles bois, 2, 4, 6, não importa quantos, é atrelado lá madeira, o carro de boi, e aqueles bois ficam na canga. E aonde o condutor vira aquela canga, aqueles bois é obrigado a ir. É exatamente isso que Satanás quer fazer com o ser humano. Atrelar uma canga sobre as pessoas e ele dá o comando para que as pessoas façam as coisas. E aí as pessoas vão fazendo as coisas de forma que eles estão achando que está tudo certinho, mas está sendo conduzido por Satanás na sua vida. Aí vem o pecado, aí vem a mentira, vem a prostituição, vem os vícios, vem fumar, vem beber, roubar, palavrões, tudo isso. E você vai fazendo tudo isso achando que está tudo certo. É normal, todo mundo faz, mas não é normal. A Bíblia diz que não é normal. Timóteo vai nos alertar na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 26, dizendo que devemos viver a sobriedade para escapar da armadilha do diabo que nos aprisiona para que façamos a sua vontade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Abriu aí, Márcio? Abriu aí? Consegue pôr, Bruno? Só para nós, minha tradução está um pouco mais próxima dessa NVI, mas vamos ler com os irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 26. Timóteo vai nos alertar dizendo assim, e assim, voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. É isso que o diabo quer. E o alerta de Timóteo é esse: fique sóbrio. Fique alerta. O que é ficar sóbrio? Ficar sóbrio é você não estar sob efeito de álcool, é não estar sob efeito de drogas, é não estar sob efeito de um remédio pesado. Isso é estar sóbrio. Então, quando você está sóbrio, você não cai em qualquer tipo de armadilha. Você sabe o que vem na sua frente e você fica atento. E é isso que Timóteo está dizendo. Devemos viver a sobriedade para escapar da armadilha do diabo, que nos aprisiona para que façamos a sua vontade. Irmãos, se quisermos viver uma vida de santidade diante de Deus, temos que estar sóbrios, vigilantes e atentos aos ataques de Satanás. Às vezes, os ataques que sofremos são simples, que achamos ser inofensivos à nossa vida espiritual ou cotidiana. A declaração do texto é que desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca se preocupou com a verdade. Assassino é quem banaliza a vida, é quem não valoriza o próximo, é quem despreza os valores éticos e morais. São pessoas que dormem
e acordam com pensamentos negativos, maquinando mal contra o seu próximo. Quando o texto diz que nele não existe verdade, o texto está simplesmente dizendo que essa é a zona de conforto de Satanás. Quando o texto diz que nele não existe verdade, essa é uma realidade de Satanás. Viver sobre a mentira e torná-la real diante dos olhos do mundo. Aprendemos nesse texto que o diabo ele é mentiroso. Mentir é sua zona de conforto. Mentir é o que ele faz de melhor. Não sei se você já ouviu dizer que uma verdade contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. O senhor conta uma mentira e vai firmando essa mentira e falando essa mentira, dizendo, depois fala, é verdade, eu ouvi alguém falar isso aí, que é isso mesmo. Então, irmãos, precisamos tomar muito cuidado, porque a palavra de Deus diz que a palavra do crente deve ser sim, sim e não, não. Ou é sim ou é não. O cristão não pode ter duas palavras. A banalização da vida humana. E aí você vai vendo como é difícil, né? As pessoas viverem uma vida de santidade diante de Deus. A banalização da vida. Nunca a vida de uma pessoa valeu tão pouco. Um celular. Quantas vezes você ouviu na televisão uma reportagem que alguém perdeu a vida porque não entregou um celular? Um par de tênis, a pessoa se recusou a entregar. Não faz muitos anos, um jovenzinho, 14 anos, se recusou a entregar um tênis que tinha ganhado da tia, novinho tênis, acho que a primeira ou segunda vez que o menino colocava, e o bandido atirou sem dó e sem piedade. Então, o que vale uma vida? Um tênis, um boné de marca, algo banal. Quanto vale a vida? Hoje, nossas crianças estão sendo massacradas, doutrinadas dentro de nossas próprias casas, através de desenhos animados e séries pela Netflix. Pais e mães, é necessário acompanhar os conteúdos que seus filhos estejam vendo, porque são muitas mensagens subliminares nesses filmes de desenho, esses filmes que parecem tão inofensíveis, mas são filmes nocivos. Vejam, quem nunca deixou seu filho ou filha assistir Bob Esponja? Quem já assistiu Bob Esponja aqui? Olha, até os adultos já assistiram, né? Quem nunca deixou seu filho assistir Bob Esponja? E que parece um desenho inofensivo, mas esse desenho ele foi banido nos Estados Unidos da América, na Rússia, na Europa, na Austrália e em mais de 120 países. A razão de terem proibido esse filme: violência e linguagem suja. Quem já assistiu Bob Esponja sabe que o linguajar não é um linguajar muito adequado para uma criança. E a gente acha que é uma coisa tão simples, irmãos, mas a criança, ela capta essas coisas muito fácil. A criança, outro dia, eu estava lá em casa, e uma sobrinha nossa, pequenininha, de 6, 7 anos, ela chegou para mim, para minha esposa, e perguntou o que significava mostrar o dedo. E ela mostrou o dedinho. A gente achou, na hora a gente olhamos assim, onde é que você aprendeu isso? E ela falou assim, eu vi, não sei se foi na escola, ou se foi num desenho. E aí minha esposa explicou para ela que não podia fazer isso, porque é feio, porque é algo que Deus não se agrada. E aí ensinamos para ela ali. Mas essas crianças pegam muito fácil.
Gente, Peppa Pig. As crianças ficam hipnotizadas. As crianças ficam encantadas com os porquinhos. Peppa, a filha, Papai Pig, Mamãe Pig e George. 4 personagenzinhos que está naquela tela e que o Arthurzinho fica assim encantado. A Alice ficava vidrada. Irmãos, pastor, é Peppa Pig. As crianças gostam. O desenho pode até ser bobo e repetitivo, infantil, mas já foi falado por especialista que esse desenho ele deixa a criança tão vidrada na televisão que o excesso dessa criança ficar dentro da televisão vai criar situações na sua parte cognitiva quando ele for começar a desenvolver, e não é bom. Além do desenvolvimento de complexos psicológicos graves, causado pelo estímulo recebido pelas crianças na fase inicial do desenvolvimento cognitivo, marcado na sua maneira de funcionar na sociedade. Essa semana eu assisti um filme chamado Death Note. Acho que é assim que fala a pronúncia, né? Death Note. Onde um espírito maligno, ou seja, um caderno da morte, onde um jovem que tinha uma vida toda bagunçada na escola, um jovem que não tirava, ele tirava notas boas, ele era inteligente, e ele começou, para ganhar dinheiro, para ganhar os seus colegas, ele começou a vender provas ou os exercícios já quase prontos para os seus coleguinhas. E isso lhe trouxe algumas consequências, algumas situações bem difíceis, e ele estava com a vida toda enrolada. E, de repente, ele estava no pátio do colégio e teve uma ventania e caiu do espaço um caderno. Death Note. E esse caderno, ele tem espaços. Eu quero matar o Márcio. Eu quero que o Márcio morra de um ataque cardíaco. Então, eu escrevo lá, quero que no dia tal o Márcio morra de ataque cardíaco. E naquele dia o Márcio vai morrer. E assim por diante. Todos os inimigos que aquele rapaz tinha, ele começou a escrever naquele caderno e as pessoas começaram a morrer. Uma mãe, agora, uma reportagem real da televisão, uma mãe ajudou um filho a comprar, uma filha a comprar um caderno. E depois que a mãe tomou consciência do que era aquele caderno, da Death Note, ela foi folhear o caderno. E qual foi a grande surpresa dessa mãe? O nome do pai estava naquele caderno, pedindo que o pai morresse de ataque cardíaco. Irmãos, pastor, mas só está escrevendo, a gente sabe que como não vai, irmão? Isso aí as pessoas começam a criar o diabo começa a colocar essas coisas na cabeça das crianças para que elas possam criar uma situação em suas vidas para que elas possam querer causar o mal para as pessoas. Quem assistiu agora uma nova série japonesa chamada Round 6? Meus irmãos, uma série onde são convocadas 456 pessoas. Eu nunca assisti uma série que banalizasse a vida humana, que banalizasse os valores éticos, morais, que valorizassem tráfico de órgãos humanos, o desrespeito pela figura feminina e o desrespeito pelo ser humano, dizendo para ele, você não vale mais nada, você não presta mais para essa sociedade. Tem um determinado momento no filme, na série, que alguém fala assim, por que você está fazendo isso com a gente? A gente quer sair a gente quer voltar para a nossa vida real. E eles falam assim, aí ele mostra a ficha do cara, você deve tantos milhões, você é agiota, você era um viciado, você era um bêbado, você não tem mais, a sociedade não te quer mais, você quer voltar para lá e viver aquela vida medíocre? Então, não tem valor nenhum.
eles mostram que aquela pessoa não tem nenhum valor mais na sociedade. Então, eu nunca vi uma série que banalizasse tanto a vida humana. E, irmãos, o meu alerta é que vocês tomem cuidado, porque são 6 brincadeiras infantis. E eles já pegaram essa série e já transformaram em pequenas porções em desenhos infantis. E as crianças estão brincando. Batatinha frita, 1, 2, 3. E quem se mexe tem que morrer. Então, são alertas que nós fazemos e você precisa tomar cuidado. O texto que nós lemos, Jesus fala que o mundo está voltado para uma violência, para o esquecimento de Deus. As pessoas não querem saber do Evangelho porque as pessoas não estão olhando para Deus, mas as pessoas estão olhando para as coisas normais dessa vida, aquilo que não tem valor nenhuma para a sua vida espiritual, as pessoas estão voltadas para isso, é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem saber de bênção, as pessoas não querem saber de ter uma vida de santidade, as pessoas querem ter uma vida de pecado. E olha, eu já disse aqui, o pecado, ele é atraente. O pecado, ele parece ser gostoso. O pecado, ele te envolve. E quando ele te envolve, ele te manipula. Quando ele te envolve, ele te deixa cego. Ele te mostra que você está com a razão. E parece que você está tão certo que todo mundo à sua volta está errado. E você, às vezes, não quer olhar o seu próprio erro. Então você procura culpados em sua volta para dizer que você está certo. Então o nosso cuidado nesse momento é com a nossa vida diante de Deus. O versículo de 42 diz, quando Jesus fala, se Deus fosse o vosso Pai, vocês me amariam, pois saí de Deus e dele procedo, não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. E aí, quando eu olho para esse texto, eu lembro as palavras de Jesus no último momento, quando Jesus estava sendo levado à cruz, onde ele poderia, diante de todo aquele escárnio, dizer para o mundo, olha, dizer para si mesmo, olha, eu sou filho de Deus, eu não tenho pecado, eu tenho o poder de poder sair dessa situação. Enquanto os judeus piscassem, ele poderia ter sumido. Mas ele não fez isso. Quando o Sinédrio se reuniu lá embaixo, e ele estava lá no Monte das Oliveiras, de lá ele via tudo, e sabia de tudo, ele era Deus onipresente, onisciente, onipotente. E Jesus então vê a hora que aqueles soldados marcham rumo ao jardim do Getsemane, onde ele estava ali com seus discípulos, menos Judas, que estava vindo junto com os soldados. Jesus sabia de tudo, ele poderia simplesmente ter desaparecido dali, saído de lá, aparecer em outro lugar, mas ele permaneceu ali. Porque Jesus sabia, irmãos, que nós passaríamos momentos difíceis como esse, onde o mundo está totalmente deturpado. E aí, ele resistiu, porque ele sabia que o seu sangue, vertido naquela cruz, era um passaporte para que nós pudéssemos nos livrar da escravidão deste mundo. Eu volto a repetir para os irmãos aqui, João 8,32, que a verdade do Evangelho é a única forma que nós temos para termos um mundo liberto. Quando o texto diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a verdade absoluta, intrínseca em nossa vida, de que existe um Deus verdadeiro, e que em nosso coração, a nossa santidade, a nossa vida está voltada para adorar esse Deus. E é por isso que nós não cansamos de dizer,
É preciso que nós obedeçamos a voz de Deus. E o comando que Deus dá, lá em Levítico, capítulo 11, versículo 44, na parte B, quando ele diz assim, ó, eu sou santo, e todos devem ser santos. Sede santo, porque eu sou santo. Esse é um comando que Deus deu, que Deus abriu, Deus descortinou o céu, Deus abriu as janelas do céu e falou, ó, esse atributo é meu, mas eu estou abrindo mão para que você, pecador, comedor de arroz e farinha, se buscar a minha presença, você pode alcançar a santidade. Irmãos, isso é um privilégio muito grande. Você saber que você, um homem pecador, ouviu, recebeu um comando de Deus, que você pode alcançar a santidade. Ele disse para mim, você pode alcançar. Para você, para todos nós aqui. Se você buscar a minha face, se você buscar a minha presença, eu ouvirei a sua voz. Eu ouvirei a sua voz. E você pode alcançar a santidade. Meu amado irmão, querido amigo que nos assiste, que Deus possa abençoar a tua vida. Eu sei que as coisas não são fáceis, as situações não são fáceis. A vida tem dificuldades, e dificuldades, e dificuldades. E talvez o problema que você esteja vivendo, ou que esteja passando, alguém vai ver e falar assim, um probleminha tão fácil desse. É fácil, porque não é você que está passando na pele. Porque não existe problema fácil. Todo problema é difícil para ser resolvido, principalmente quando esse problema envolve a sua pessoa. Quem já ouviu dizer assim, eu já ouvi acontecer tantas coisas com outras pessoas, e eu sempre observei, mas eu não sabia que era tão difícil quando acontece comigo, ou dentro da minha casa, ou quando eu sofro na pele. Para encerrar, só para ilustrar, como pastor, eu sempre acompanhei famílias em situações diversas de dificuldade. E uma delas que eu quero destacar é a doença, por exemplo, o câncer. E eu sempre chegava para as pessoas e orava e tentava confortar com as palavras que eu conhecia pelo meu vocabulário, e orava junto e confortava. Mas eu pude sentir na pele, meus irmãos, quando a minha filha caçula, Adriele, ela chegou para mim um dia, ligou da rua, ela ligou em prantos, dizendo para mim, pai, eu fui diagnosticada de um sarcoma de Lite, de um câncer. E naquela hora, eu senti a voz dela trêmula, do lado de cá, minha voz trêmula, e ela estava longe. Eu falei, você consegue vir embora? Ela falou, consigo. E ela veio embora, e naquele dia, quando ela chegou em casa, nós nos abraçamos, nós oramos, e eu confesso para os irmãos que eu nunca chorei tanto. Eu não sabia, irmãos, o que fazer. Eu não sabia, às vezes, nem como falar com Deus. Porque agora eu estava diante de uma patologia mortal, que minha filha teve um diagnóstico de 1 mês de vida, e agora eu falei, e agora, Senhor? O Senhor vai me tirar o que o Senhor me deu de mais precioso? O Senhor vai me tirar, ela vai embora. E eu chorava, eu chorei, eu orei, nunca me aproximei tanto de Deus como naquele momento. Eu me lembro daquele texto de Ezequias, quando Ezequias recebeu uma sentença de morte. E Ezequias deitou no seu leito, virou o seu rosto para a parede, e o texto diz que Ezequias, ele chorou amargamente. Ele chorou e clamou a Deus tão forte, que naquele mesmo dia, Deus disse para o profeta, volta e diz para Ezequias que eu estou lhe dando mais 15 anos de vida.
Sabe, irmãos, às vezes o diabo está dizendo para nós que, o diabo está manipulando nossas vidas e está dizendo para nós que nós não valemos nada. Olha, você não vale nada, você está aqui, mas você é um pedaço de carne inútil nesse mundo. Mas quando a gente olha para esse texto, quando Jesus disse, olha, se vocês me conhecerem, vocês vão ver que vocês são importantes. Vocês têm um valor grandioso diante de Deus. Vocês não são qualquer coisa. Vocês foram criados à semelhança de Deus. E Deus colocou em vocês o meu espírito, o espírito dele, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então é preciso realmente voltarmos ao nosso primeiro estado. Tem uma música de um cantor gospel, que eu esqueci o nome dele agora, que ele disse, que saudade que eu tenho de voltar ao primeiro momento, lá no Jardim do Éden. Muito bonita essa música, eu gostava de ouvir essa música. Que saudade que tenho daqueles momentos onde eu podia ouvir a voz de Deus, passear com Deus. É preciso que eu e você deixemos essas coisas que têm nos afligido de lado e voltar ao nosso estado primário diante de Deus. E quando nós voltarmos, os problemas que nos afligem hoje, os problemas que estão nos tirando o nosso foco e nos fazendo sofrer, e nos fazendo chorar, e nos fazendo nos engalfunhar um com o outro, vai passar. Porque Deus vai olhar para o seu estado do seu coração e vai derramar a paz dele sobre a tua vida. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus possa lhe dar uma semana abençoada, em nome de Jesus.